Identidade, imagem e reputação organizacional. Parte 5, gerência da reputação. Eu trouxe nesta aula para você o assunto, esse tema é gerência da reputação. E gerência da reputação voltado justamente para pensar numa ferramenta produzida, criada por um instituto internacional, que é o Reputation Institute. Esse instituto, instalado na Europa, na Holanda propriamente, já há décadas, tem produzido uma grande contribuição, oferecido uma grande contribuição para a reflexão sobre reputação e, mais ainda, criou uma ferramenta chamada RepTrak, que essa ferramenta é utilizada para fazer a avaliação da reputação no âmbito das organizações. Aqui no Brasil, o RepTrak também é aplicado para se aferir a reputação de certas organizações. A partir dessa aferição, o Instituto ainda promove um ranking das empresas melhor pontuadas no item reputação. Esses atributos nós vamos conhecer já agora e são divididos em atributos emocionais e atributos racionais. Portanto, dimensões de caráter emocional, psicológica, portanto, mais ou menos abstrato, em oposição àquilo que é propriamente racional. Vamos ver como isso acontece. Que atributos são esses? O primeiro a ser pensado pelo Instituto com a utilização dessa ferramenta é a estima. Vamos fazer o seguinte, pense para cada um desses atributos no nome de uma empresa e como que você relaciona esse atributo emocional à empresa pensada por você. Estima. Tem uma boa reputação de modo geral? Nós estamos pensando aqui a reputação como um atributo histórico, como você sabe, como uma relação histórica. É muito difícil pensar na reputação de empresas com pouco laço histórico, que nasceram há pouco tempo. Difícil falar de uma reputação que foi fundada, de uma empresa que foi fundada há um mês, por exemplo. Talvez nós pudéssemos pensar em imagem nesse caso, mas dificilmente pensaríamos em reputação. Empresas que apareceram no cenário das organizações há pouco tempo e investiram muito em propaganda, essas empresas já estão construindo um tanto sobre sua imagem, mas ainda não têm uma reputação instituída. Confiança. Que relação de confiança, que grau de confiança você desenvolve no relacionamento com determinada empresa? Ou seja, é uma empresa em que eu confio? Vou fazer uma pergunta aqui como provocação. Depois de tudo que tem acontecido, qual o seu grau de confiança em relação a uma empresa como Petrobras? Será que a reputação, por esse ângulo da confiança, foi abalada ou não? Ou tudo que aconteceu demonstra mais uma vez como essa instituição é fortíssima e resiste a todos os abalos, a todas as crises. Empatia. É uma empresa sobre a qual tem uma boa impressão. Impressão é algo mais ou menos passageiro, mais ou menos vago, mais ou menos pontual, mas de qualquer forma, como atributo emocional, vale muito. A empatia que se tem com uma determinada empresa, ou seja, a impressão que se tem sobre ela. E a admiração. É uma empresa que eu admiro e respeito. Como você deve ter percebido, esses atributos, eles que se sobrepõem uns aos outros. Uma espécie de amálgama ou de intersecção. É difícil mais ou menos dizer o que é admiração, o que é empatia e assim por diante. Bem por isso que eles são emocionais, eles são psicológicos. No entanto, os outros atributos, as outras dimensões, elas são racionais e exigem determinadas respostas que são, digamos, muito mais concretas, firmes e objetivas do que a resposta àquelas primeiras perguntas. Vamos conhecer esses atributos racionais. Produtos e serviços. A empresa oferece produtos e serviços de alta qualidade? Qual a sua experiência com esses produtos? O que é alta qualidade para você? Como é que você distingue a alta qualidade e supostamente a baixa qualidade? A inovação. É uma empresa inovadora? Perceba que inovação, o conceito de inovação, quase sempre é relacionado à ideia de tecnologia. A inovação aqui não é inovação na forma de uma embalagem, mas pode ser inovação da funcionalidade da embalagem. A embalagem ficou muito mais prática. Isso é interessante. Olha, pense nas embalagens de remédio, daquele tipo de remédio que possui um lacre de metal, cuja abertura ou rompimento desse lacre era extremamente difícil a ponto de ferir o usuário desse remédio. No momento em que se investe na embalagem desse remédio, proporcionando uma experiência, digamos,
mais facilitada de consumo desse remédio, isso pode ser um atributo certamente levado em conta. É uma inovação exterior, epidérmica, mas mesmo assim uma inovação do produto, a embalagem. O ambiente de trabalho é uma boa empresa para trabalhar? A Natura muito frequentemente aparecia, e eu acho que ainda aparece, no ranking das empresas melhor indicadas para se trabalhar. As empresas, portanto, pequeno grupo de empresas, muito reconhecidamente vistas como ambientes de trabalho interessantes. Enfim, empresas que atraem candidatos ao emprego justamente por serem boas empresas para trabalhar. Oferecem bons salários, boa política de oportunidades, instalações, gestão moderna e assim por diante. Cidadania é uma empresa ambientalmente e socialmente responsável. A questão da sustentabilidade está em toda parte. Nós vamos ainda conversar sobre sustentabilidade. Mas, embora presente, muitas vezes a palavra sustentabilidade ela é utilizada de forma estratégica, como se fosse uma espécie de fetiche, quase que um adorno, assim como o mesmo conceito de responsabilidade social. Havia um banco ou há um banco que durante algum tempo solicitava aos seus clientes a doação de livros didáticos usados. A pergunta que se fazia por parte de vários críticos, por parte de vários analistas, é por que essa empresa solicitava a doação de livros didáticos consumidos, usados, sem serialização, com coleções descontínuas, muitas vezes livros até rabiscados. Por que ela fazia isso, com vistas à doação aos chamados públicos carentes, e não ele, o próprio banco, investia na publicação de livros didáticos, ou promovia a impressão de livros didáticos, ou, enfim, tomava alguma atitude no sentido de ser parceiro de uma editora de livros didáticos, já que a finalidade era beneficiar o público escolar. Parecia, aos olhos desses analistas, uma ação de responsabilidade social muito oportunista e muito facilitada, muito simplista. Então, portanto, a questão da responsabilidade social e da sustentabilidade tem que ser sempre muito bem refletida para saber o alcance dessas ações. Nós temos aqui ainda a governança, é uma empresa ética e transparente. Governança, antes de tudo, diz muito mais a respeito do desempenho, da performance das empresas, do que apenas a questão da ética e da transparência. No entanto, para efeito de avaliação, considera-se aqui no RepTrak apenas a questão da ética, que já é bastante, e da transparência. É uma empresa de fato ética? Ela é coerente? Essa empresa possui, podemos chamar de forma genérica, uma moral nítida? Ela age sempre de forma transparente para os seus clientes ou, concomitantemente, no certo sentido, até mais para os próprios funcionários? Então, isso também é aferido pela ferramenta conhecida como RepTrak. Liderança é uma empresa bem administrada? O que significa ser bem administrada? Nem sempre uma empresa bem administrada é necessariamente líder de mercado. Obviamente não é assim. O líder só tem um lugar para o líder efetivamente. No entanto, há muitas empresas e bons exemplos de empresas muito bem administradas que num determinado sentido, até experimentam um pouco esse sentimento de liderança, no sentido de serem empresas que teriam até como que contribuir em termos de administração, mas não são líderes de mercado propriamente. O desempenho é uma empresa que gera bons resultados financeiros? Sim ou não? Nós estamos falando de lucro. A razão de existir de uma empresa, é claro, é o cumprimento da sua missão, mas uma empresa tem um compromisso: gerar lucro para os seus gestores, e compartilhar os seus gestores que naturalmente pagarão as contas. Parte da riqueza dessa empresa naturalmente é compartilhada com os seus funcionários. Então, claro, como resultado do cumprimento de uma missão, nós temos o lucro. É o modo pelo qual uma empresa, uma instituição qualquer, mantém-se no mercado, gerando lucros. Pessoal, é isso. Agradeço o seu interesse pela aula. Bons estudos.